Hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui usar a Alexa para quase duplicar a quantidade de projetos residenciais de 2022 para 2023. Eu vou contar o meu segredo, que não é bem um segredo, mas o que me fez ganhar muitas concorrências mesmo tendo preços acima dos meus concorrentes. Ganhei muitas concorrências tendo menos experiência do que concorrentes meus e consegui ganhar um mercado que talvez eu não teria ganho se não fosse pela Alexa. Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Nesse canal eu dou dicas sobre projetos, sobre inovações e também sobre como tocar uma empresa de engenharia elétrica. Eu também não cobro nada por isso, então todo o conhecimento que eu vou passar aqui é gratuito e você pode aplicar ou não. E é apenas uma opinião de um empresário que tem uma empresa, tem eletricistas, tem projetistas, tem uma empresa de engenharia registrada no CREA e que está o dia a dia aí no trabalho. Então eu vou dizer a minha opinião como uma pessoa normal, beleza? Então, o que acontece? De uns anos para cá, a Alexa passou a ser parte do dia a dia de muitas pessoas. Faz parte do meu dia a dia, da minha casa, do meu escritório. E eu passei com o tempo a oferecer isso nos meus projetos. Porque o que acontece com muitos projetistas elétricos? Ele acha que o projeto elétrico contempla apenas o projeto elétrico de pontos de tomadas, mas não é assim. Um projeto elétrico, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre ofereci com a parte de voz e dados que a gente fala. O que é isso? É o ponto de Wi-Fi, o ponto de câmeras, pontos de alarme, pontos de rede cabeada, cabeamento estruturado em geral, pontos de interfone. Isso faz parte do projeto elétrico. Então você como projetista, se você não executa esses projetos, você já está um passo atrás de diversos outros que executam. Então faz parte do teu escopo. Não venha me dizer que não faz, porque se não for você, ninguém mais vai fazer. O que acontece se não tem esse projeto de voz e dados? Basicamente, quando o pessoal aí da automação, o pessoal da TV, da internet vai instalar, vira um varalzão lá em cima do forro do teu cliente e você faz tudo bonitinho no elétrico e chega na parte de cabeamento estruturado e fica muito ruim. Então, por isso que a gente sempre executou o projeto de voz e dados. Só que o que acontece? Mesmo nós tendo esse diferencial, que não deveria ser um diferencial, diga-se de passagem, mesmo dessa forma, nós ainda perdíamos muitos orçamentos para preços mais baixos ou para outras empresas com a mesma ou mais experiência do que a gente. Se você está inserido no mercado de projetos, uma coisa que eu tenho certeza que você já percebeu é que o projeto ele vai muito por indicação. É muito difícil você vender um projeto sem conhecer as pessoas certas. Então, é diferente de uma execução ao próprio fotovoltaico, na minha visão, é claro, de que você pode conversar diretamente com o cliente. No caso do projeto elétrico, você precisa conhecer arquiteto e engenheiro, muito mais do que o cliente. Então, se você não tem essas indicações, você não pega serviço. Aí começa por aí o problema. O segundo problema é, mesmo que você tenha a possibilidade de orçar, você precisa ter um diferencial para ganhar dessas pessoas. Qual que é o diferencial normal de quem está começando? Preço. Então, está começando, você vai cobrar mais barato. Isso é normal. Conforme você for pegando corpo de empresa, você passa a cobrar mais caro porque você já tem mais clientes, então você pode fazer isso. Eu estava nesse processo, estou nesse processo, eu tenho o meu valor e se o cliente não quiser fazer comigo, não tem problema. Se o arquiteto, se o engenheiro quiser fazer com mais barato, não tem problema. O que acontece? Eu tenho serviço suficiente que, inclusive, já passa hoje da minha capacidade. Eu já tenho um planejamento muito forte em cima dos projetos porque eu não tenho mão de obra suficiente na minha empresa hoje para atender uma quantidade absurda de projetos. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, por isso que eu tenho um preço mais elevado e eu consigo, é claro, entregar um projeto de mais qualidade. Só que mesmo assim, eu via que não era o suficiente. Eu precisava fazer algum diferencial para começar a chegar em clientes que eles não fechavam comigo de jeito nenhum. E qual que foi a solução que eu encontrei? A Alexa. Quando eu passei a oferecer o serviço de projeto de automação residencial, junto com o elétrico, como um bônus, como um plus, eu passei a cobrar mais caro e fechar mais serviço. Então, eu já não era o projetista mais barato que tem, e eu passei a cobrar mais caro ainda, porque eu coloquei um plus no serviço, que é o projeto de automação residencial. E por que isso passou a me dar mais serviço, mesmo sendo mais caro?
Porque a automação residencial vai direto no cliente. Isso é uma coisa que pesa muito para o cliente, porque é uma coisa que, independente do arquiteto ter um engenheiro na amizade ali, que vai fazer os projetos para ele, se o engenheiro não fizer esse projeto, que a maior parte, eu diria mais de 90% não faz, não tem o que fazer, ele não tem como disputar com você. Então eu passei a ganhar projetos perdidos graças à Alexa. Então ela está sendo de suma importância para projetos residenciais. Eu estar inserido aí em quase todos os condomínios de alto padrão da minha cidade e da região. Eu tenho pelo menos um projeto. É graças à Alexa, porque daí eu consegui passar a cobrar mais caro e ter um diferencial que o meu cliente se importa. Então o que eu faço? Vou explicar para vocês o que consiste esse projeto e também como que eu vendo. Primeiro, como que consiste, né? O projeto da Alexa, da automação, é assim, eu já oferecia projeto de base de dados que pegava cabeamento estruturado, como eu disse, pegava interfone, câmera, isso é básico. Só que para você configurar a Alexa, quando você decide que vai ter, você precisa fazer a parte da configuração dos acionadores, os sonoffs. E o que você precisa para isso? Não é só deixar a caixinha, você tem que passar, de preferência, um neutro. Vamos dizer que tem equipamento que não precisa de neutro. Realmente tem, mas por base precisa de neutro. A fiação para interruptores paralelos, quando você tem o acionador, aí muda também, então você precisa fazer, o esquema de fiação é diferente, então muda o teu projeto elétrico para você poder executar dessa forma. Além disso, em alguns casos você vai ter que fazer um quadro central de automação, mesmo sendo esse sistema mais simples, mas você vai precisar pensar no Wi-Fi, se você vai usar os acionadores no formato do Zigbee ou Wi-Fi. No formato Zigbee você tem um roteador Zigbee, uma tecnologia que ele concentra todos os dispositivos Alexa nele. E quando você tem o modo Wi-Fi, você precisa ter uma rede mais robusta para aguentar isso. E não é, quando fica maior, o melhor sempre é Zigbee. Mas você tem possibilidades, a gente faz projetos grandes com Wi-Fi também. Isso é tudo questão mais técnica. Mas resumindo, você precisa de um projeto mais parrudo para isso. Então, eu cobro por isso, é claro, eu vou ter mais trabalho. O primeiro passo é, eu sei fazer esse projeto, eu já executava os sistemas com Alexa, então eu passei a colocar isso no projeto. Qual que é a vantagem para o cliente? É simples, ele vai precisar quebrar menos parede, ele vai precisar gastar menos dinheiro com reparo depois, com compra de material que não estava prevista, com mão de obra, porque você já vai executar uma vez só, você não vai precisar abrir forro, mexer em luminária para passar a fiação depois, então você já planeja tudo antes de executar. Então é um projeto que ele não custa muito no contexto do meu projeto elétrico, mas ele dá um benefício financeiro para o meu cliente que quer a Alexa muito grande. Então eu uso isso a meu favor. E como que eu vendo isso? Já que muitas vezes é muito difícil até eu chegar no cliente, como que eu vendo? Então, o que acontecia muito? O arquiteto, o engenheiro, ele me pede um orçamento. Quase nunca vem direto pelo cliente. Geralmente vem pelo arquiteto ou engenheiro, ou construtora, né? Claro. O que acontece? Eu mandava meu preço e era aí cada um por si. Basicamente era assim que funcionava, tirando, claro, as construtoras e os arquitetos que eu já prestava serviço. O que eu passei a fazer? Primeiro, eu deixo bem evidenciado que o meu projeto tem um sistema de automação e coloco o custo disso. Então, ele vai ter um projeto elétrico meu e ele tem o custo desse projeto, digamos, 10 mil. Projeto residencial, elétrico residencial com voz, dados e elétrico, 10 mil reais. E eu vou colocar ali, por exemplo, mais 3 mil reais para ele colocar todo o sistema de automação já previsto. Então, salta aos olhos do cliente, não é mais um projeto. Isso chama a atenção. Então, a primeira forma que eu uso é essa. E quando, é claro, se eu tenho a possibilidade de conversar com o cliente, aí a minha chance de fechar essa venda aumenta muito. Porque a parte do projeto elétrico em si, o cliente ele vê como um gasto. Ele tem que fazer, ele não tem o que fazer. Então, se você passa a imagem, que às vezes eu passo, de que vai sair mais caro comigo, e não é necessariamente isso, mas por quê? Porque tem mais qualidade em todos os equipamentos, eu sou muito chato para compra de material, e você tem que ser inclusive, mas aí é de cada um, né? O cliente às vezes assusta, porque o cliente quer uma coisa de baixíssimo custo e ele está contratando ou está orçando com uma empresa que não faz esse tipo de serviço, por mais que a gente faça também projetos de baixíssimo custo. O que acontece? Na automação residencial, isso não é verdade, porque eu consigo fazer o inverso. Porque se você conhece o cenário da automação residencial no mercado brasileiro, você vai ver que existem empresas focadas em automação residencial que são preços exorbitantes, que fazem
fechamento de obras aí com automação fechada, que você não consegue, vindo de fora, mexer. O que eu vendo é uma automação simples e fácil que qualquer pessoa consegue mexer, um mínimo de instrução. Então, o meu cliente ele vai gastar um pouquinho mais no projeto, mas ele vai ter um projeto voltado a uma tecnologia da Amazon que o próprio cliente depois pode mexer, os próprios filhos do cliente podem mexer. É uma coisa que as empresas de automação não conseguem. Em contrapartida também, projetos com a Alexa, com o sistema mais simples, digamos assim, ele é muito mais barato. Eu vou citar um exemplo real para vocês. Uma residência que eu fechei, ela tem mais de 800 metros quadrados. O meu cliente ele recebeu uma proposta de automação residencial de R$150 mil, entre projeto, obra, execução e material. R$150 mil para automatizar alguns ambientes, que era basicamente a sala de estar, sala de jantar e área gourmet. Era só isso. Eu automatizei a casa inteira por menos de R$100 mil. Material, mão de obra, projeto, tudo. E eu não vendi o material, é claro. Mas eu automatizei por menos de R$100 mil. Ele teve aí R$50 mil de desconto, né? E automatizando muito mais coisa. Por quê? Porque essa empresa trabalhava com equipamentos, e não é ruim isso, eu não estou dizendo que é ruim, mas com equipamentos muito avançados para um cliente mais simples, um cliente que muitas vezes não sabe nem o que é uma Alexa. Eu via e vejo muitos clientes que instalaram essas automações mais parrudas, o sistema de som extremamente potente, que eles não sabem nem ligar o equipamento. Então você tem que entender o teu cliente. Vai ter cliente que vai querer esse sistema mais parrudo? Claro que vai. Mas a maior parte dos clientes não quer isso. Eles querem poder ligar e desligar a luz, mais simplesinho, ligar a TV, desligar a TV, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. Eles querem uma coisa mais simples. Eles não precisam de algo mais parrudo. Então, a minha função como vendedor, aí eu estou falando como vendedor e não como técnico, é tentar vender a minha solução. E isso me fez fechar mais projetos. E, consequentemente, claro, eu fecho mais execuções graças a isso. Hoje eu tenho uma equipe que é só focada em instalar as Alexas nas residências que eu executo, inclusive estão com fila de espera, eu não consigo mais atender esse ano, porque eu não tenho gente suficiente para isso, porque a demanda aumentou bastante. Então, é só um exemplo, é só um bate-papo que eu queria fazer com vocês, mostrando como eu consegui, e você também pode, usar a Alexa a teu favor. Eu dei dicas de como que eu abordo o cliente, como que eu vendo, e também o que eu faço no projeto. E é claro, se você quiser, e isso eu cobro, obviamente, mas se você quiser uma consultoria mais detalhada de como eu faço isso, aí sim eu trabalho com consultoria. Você pode optar por fazer ou não, mas é basicamente o que eu falei aqui é o que eu faço, não muda nada. Se vocês usam outra forma de vender mais projeto, mais obra, comentem aqui embaixo, é importante para mim porque o comentário de vocês eu uso para eu ganhar mais dinheiro também. Então, quando vocês comentam alguma coisa que é pertinente, eu não tenho a cabeça fechada. Eu levo isso em consideração para a minha vida, para o meu trabalho. Então, comentem se vocês têm uma opinião diferente, se vocês acham certo, errado, acham que eu tenho que cobrar mais, menos. Comentem embaixo, digam a sua opinião, digam a sua realidade. Vamos conversar, porque esse é o objetivo desse canal. É eu tentar fortalecer o nosso setor da elétrica em geral. Então, é fazer eu e vocês, é claro, ganhar dinheiro junto comigo. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.